Deus seja louvado, você que trouxe a sua espada. Vamos ler conosco a santa, poderosa, incorruptível palavra de Deus que se encontra em Romanos, capítulo 10, versículo de número 16, para a nossa meditação nessa noite. Deus seja louvado. Diz assim: mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouvirão? Sim, por certo, pois toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. O tema da nossa mensagem é: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus, o desejo, a fome, a sede é de ouvir a palavra de Deus. Por isso que nós estamos aqui, porque qualquer um, se soubesse que ia ter aqui um contador de história, um contador de piada, ele não viria aqui. Então nós viemos nesse lugar porque nós somos filhos de Deus, e os filhos de Deus ouvem a palavra de Deus. Aí nós vamos encontrar isso nessa mensagem. Aqui diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, somente pela palavra de Deus é que a nossa fé vem, que a nossa fé cresce. Mas então a fé não é igual um do outro? Eu creio e digo que não é. Porque aquele que ouve mais a palavra de Deus, a fé dele aumenta mais. Não é assim? Vocês também pensam assim, que seja assim desse jeito? Quem ouve mais, a fé também aumenta mais. Então o grau da nossa fé, vamos supor assim, ele começa de 1 e vai até 10. Então cada um tem um grau de fé diferente. Mas que a fé vem pelo ouvir. Não tem outra maneira. E sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós vamos ver aqui alguma referência aqui, está em Evangelho de São João 8,47. Aqui os judeus falaram que Jesus tinha demônio. Só porque Jesus falou que ele não era filho de Deus. Por quê? Porque eles não queriam ouvir a palavra de Deus. E quem não quer ouvir a palavra de Deus, o que o Pai eterno, o Pai celestial fala, ele não é filho de Deus. Ele pode ser ainda uma criatura. Somente depois que ele tiver fome da palavra, tiver sede da palavra, receber Jesus como seu único, suficiente, exclusivo Salvador, aí ele passa a ser filho de Deus. Ali está ó. João 8,47. 8,47. Diz assim: aquele que é de Deus, ouve a palavra de Deus. Entretanto, vós não ouvis, porque não sois de Deus. Aí eles ficaram nervosos, os judeus. Então os judeus, em resposta,
lhe disseram: não dissemos acertamente que tu és samaritano e tens um demônio? Quer dizer, só aí. Só porque Jesus falou com ele. Igreja, não é diferente hoje, no dia de hoje, não. Se nós falar com a pessoa que eles não querem ouvir a palavra de Deus, que eles não é filho de Deus, que eles não é de Deus, porque eles não ouvem a palavra de Deus. E muitos não querem ouvir mesmo a palavra de Deus. A palavra de Deus incomoda. Mas incomoda aqueles que não é filho. Mas para nós, ela é espírito e ela é vida. Ela é remédio para os nossos ossos. Ela nos fortalece. Ela nos põe em pé, nos mantém em pé, nos dá coragem de prosseguir. Então eles criticaram Jesus por causa de falar que eles não eram de Deus, porque eles não queriam ouvir Jesus, não queriam ouvir o Filho de Deus. E hoje também, muitos também não querem ouvir. Desculpa de eu dizer, tá igreja. Às vezes tem muitos até dentro da igreja que às vezes fica incomodado. Ih, mas esse pregador nunca acaba essa mensagem, nunca termina essa mensagem, parece que vai pregar a noite inteira. Quer dizer, começa a murmurar, começa a reclamar, de estar ouvindo a palavra, estar ouvindo Deus falar conosco, porque a palavra é Deus falando conosco. Então esse tipo de gente, eles não aumentam a fé, igreja. E nós precisamos, cada dia, gradativamente na nossa vida, nós crescer espiritualmente. Sabe por quê? Os fins dos tempos vêm aí. E nós já estamos vendo os falsos profetas. É verdade ou não é? Pregando aí, vamos dizer assim, enganando os ouvintes com palavras bajuladoras, palavra que faz bem o ego da pessoa, mas que não faz bem ao coração de Deus, não faz bem Deus ouvir aquilo. Eu já tenho visto pessoas falar assim: não, ô igreja, aqui ó, você hoje já está salvo que você ouviu a palavra de Deus. Nós somos uma pedra suja, que ela vai sendo lapidada. Por quê? Pela palavra de Deus. Agora eles já estão garantindo que a pessoa foi lá na igreja aquele dia, ouviu a palavra de Deus e a pessoa já é salvo. Não é salvo. Mesmo depois, presta atenção, igreja, mesmo depois que nós batizamos, não é o batismo totalmente. É o caminho, mas ele não segura a nossa salvação. Tem que ter, vamos dizer assim, prosseguimentos. Tem que ter etapa da nossa vida. Tem que ter lapidação na nossa vida. É igual o apóstolo Paulo diz, entendeu? Que ele tinha combatido o bom combate. Ele tinha encerrado a carreira e ele tinha guardado o quê? A fé. Então, é uma coisa que não pode parar. Se a pessoa abandonar Deus, Deus também abandona ele. Deus enviou um profeta ao rei Asa. Até há pouco tempo a gente estava brincando e falou assim: o rei, ele é diferente dos outros, porque ele tinha asa, mas é porque ele chamava rei Asa. Mandou um profeta e falou com ele: "Você, Asa, Deus está convosco enquanto estiver com ele." Lógico, se você deixar ele também vai te deixar à deriva. Ele vai deixar o seu barco afundar. Ele vai deixar você perecer. Por quê? Porque é um livre-arbítrio que você tem, que nós temos na nossa vida. Então a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Por quê, igreja?
Porque a palavra de Deus vela para que ela se cumpra. Deus olha nela assim, 24 horas por dia, para que ela se cumpra na nossa vida. Porque Deus não é Deus para que minta, e nem um filho do homem para que se arrependa daquilo, da palavra dele. É tanto assim que o Salmo 138, 2, olha o que é que nós vamos ver aqui, no Salmo 138, 2. Glória a Deus. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Santo Espírito de Deus que faz presente nesse lugar. Diz assim, ó: prostro-me perante o teu santo templo e louvo o teu nome por teu amor e fidelidade, pois exaltaste acima de todas as alturas o teu nome e a tua palavra. Então a palavra de Deus é até exaltada acima de tudo, e ela se cumpre. Muitas já se cumpriram, e ainda vai se cumprir todas. Por quê? Aí o 3, nós continuamos no 3, nós lemos aqui 2, né? Essa aqui é a ação de graça pela fidelidade de Deus. Aí no 3 diz assim: no dia em que te invoquei, tu me respondeste, concedendo-me força, e mais o quê? E coragem. Louvem-te, Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as promessas de tua boca. Então, quando nós ouvir as promessas da boca de Deus, nós temos que louvar a Deus. Nós temos que glorificar o nome dele, porque nós temos certeza que ela vai se cumprir na nossa vida. Ela vai se cumprir. Passarão os céus e a terra, mas a palavra, ela não vai passar, Vai pegar fogo nesse planeta Terra, no céu, vai incendiar tudo, vai acabar tudo, mas a palavra de Deus, ela vai permanecer. Ela não envelhece, ela é uma semente que ela não é comida por nenhum bicho, porque ela é uma semente incorruptível. A palavra de Deus é uma semente incorruptível, nunca vai se corromper. O homem se corrompe, mas Deus não, a palavra dele não vai se corromper. Então nós vemos aqui que toda a palavra de Deus é pura. Mas o que ela é? Ela é um escudo. Ela é um escudo. Escudo é para os que confiam nele. Provérbio 30, versículo 5. Toda a palavra de Deus. Não é alguma, não é a metade ou uma parte, não é todas. Diz assim, deixa eu ver aqui, não, é 35. É isso aí. A palavra de Deus é aprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele confia totalmente. Tem que confiar totalmente, igreja. Nós não podemos confiar só um pouquinho. Tem que ser um todo. Confia no Senhor, igual o nosso coração confia no Senhor de todo o seu coração e não estriba no seu próprio entendimento. Então, ele é escudo, mas para quem nele confia totalmente. Senão, a seta do inimigo, ele ainda pode alcançar ainda, porque não está totalmente entregue ao Senhor. A fé confiante
no Senhor, apoiada, alicerçada no Senhor. Aí o 36 de Provérbios. Isso aqui, irmão, é coisa séria que nós vamos ler isso aqui. Isso aqui é coisa séria. Diz assim, ó: não acrescente nada às suas palavras. Jamais declare algo que Deus não disse. Está prestando atenção, irmão? Para que ele não te contradiga. Deus, está falando, para que Deus não te contradiga e passe por mentiroso. Então é que a gente vê pessoa acrescentando, igreja. O Senhor me diz quando o Senhor não disse nada. O Senhor me disse, varão, quem está preparando uma varoa para você lá na igreja, lá no Rio de Janeiro. O Senhor diz que você vai ficar rico. O Senhor diz que a sua vida vai mudar totalmente. Então promete uma pessoa que Deus não está mandando parar. Porque a nossa vida de cristão é vida de luta, irmãos. É todo dia a gente trava uma batalha espiritual. Por quê? Porque o diabo, aquele que é o nosso adversário, ele está ao nosso derredor, rungindo, como um leão feroz da selva, faminto, procurando uma presa. Só que ele sabe também que nós temos o leão da tribo de Judá, que ele é mais forte. Ele é mais forte. Mas quem que fala isso, 1 Pedro 5:8 fala que o diabo é o nosso adversário. Então nós não tem folga, irmãos. O cristão que tenta, presta atenção aonde o Espírito Santo vai nos levar. O cristão que tenta tirar uma férias na presença de Deus, ele está correndo um risco muito grande, tá, irmãos? Porque toda hora, todo momento, mas ele está procurando. Por quê, igreja? Porque nem é todo quem pode tragar, não. Quando ele olha em nós, quando o diabo, Satanás, ele olha em nós, olha para você, olha para mim, então ele vê em nós aquele fogo do Espírito Santo, aquele fogo ardente. Então começa ele ter temor, ele ficar com medo, porque o fogo começa a queimar ele, porque o fogo de Deus é muito mais quente do que o fogo do inferno, da onde ele está. Então aonde ele tem receio, e nós não podemos tirar férias, folga, é por causa disso. É por causa disso na nossa vida. Temos aqui, não acrescente, aí Apocalipse fala, quem tirar ou acrescentar, o que vai acontecer na vida de quem fazer isso? Apocalipse, deixa eu ver aqui, 22, 18 e 19. Glória a Deus por isso. Diz assim, portanto, declaro a todos o que ouve as palavras da profecia deste livro, da Bíblia, deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará os flagelos descritos neste livro. Além da pessoa já não entra no céu porque ele passa como mentiroso, igual nós lemos aqui, Provérbio 36, para não acrescentar, para que não seja repreendido e seja tido por mentiroso. Os mentirosos não herdam o reino de Deus. Aí se a pessoa acrescentar, ele já está sendo mentiroso. Aí os flagelos serão acrescentados também na vida de quem
acrescentar. Amém, igreja? Está dando para entender? O escritor de Provérbio, todo mundo sabe que é Salomão, né? E todo mundo sabe que Provérbio, quando ele escreveu, Salomão escreveu Provérbio, sabe que Salomão, ele tinha uma meia-idade. Ele não era nem jovem mais e nem também velho. Então ele tinha uma meia-idade. Por quê? Porque Provérbio, Salomão escreveu ele de meia-idade. Cantares, Salomão escreveu ele jovem. Pode ver que o Cantares é um livro assim poético, declaração de amor, né? Simboliza nós para com Deus, a igreja, a noiva para com o noivo. Então Salomão, quando escreveu o Cantares, ele já estava ali, vamos dizer assim, jovem. Provérbio de meia idade e Eclesiástico, aí ele já estava de idade. É tanto assim que ele termina assim: tudo que o homem deve é temer a Deus, nessa terra é temer a Deus. Nós podemos até pôr aqui, me parece que é Eclesiastes 13, é o último, não é 13, é o último, né? 12, então é 12. Faz favor, coloca aí para nós, vamos ver se nós encontramos aí, entendeu? 12, me parece que é 12, 13, não sei. Ou 12, entendeu? Só para nós. Diz assim. 12, 13. Agora que já se disse tudo, eis aqui a conclusão a que chegamos. Ama reverentamente a Deus e obedece os seus mandamentos, porquanto foi para isso que fomos criados. Porque Deus conduzirá a juízo tudo que foi realizado, até mesmo o que ainda está escondido. Que seja bem, que seja mal. Então Deus vai trazer juízo até mesmo as coisas que estão escondidas, que a pessoa tentou esconder de Deus, porque de Deus ninguém esconde nada de Deus. Então nós vemos aqui, quando ele diz assim, Salomão diz assim, 38 de Provérbio diz assim: afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Olha o pedido dele, irmão. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não pode mentir. Aí ele continua dizendo assim: não me dê pobreza nem riqueza, mantém-me do pão da minha porção acostumada. Mantém-me da minha porção acostumada. Quer dizer, aquilo que ele estava acostumado a alimentar, é a porção do dia a dia. Então ele pede: não me dê riqueza e nem pobreza. Mantém do pão acostumado. Então essa oração, duas coisas que ele pediu. Ele ainda falou assim: antes que eu morra, eu peço duas coisas ao Senhor. Muito bem. Então aqui nós vemos o nosso dever de cristão, como cristão, de manter a palavra de Deus em primeiro lugar na nossa vida, manter a palavra de Deus. Igreja, Miqueias era um profeta camponês do campo. Vai prestando atenção, nós vamos ver isso aqui.
nós vamos ver que muitos não querem ouvir a palavra de Deus. Muitos querem ouvir a palavra da onde? Do caminho dos pecadores, da roda dos escarnecedores. Aquelas palavras, vamos dizer, de duplo sentido, mas eles não querem ouvir a palavra de Deus. Então nós vemos aqui Miqueias capítulo 2, versículos 6 e 7. Nós vamos ver aqui, o povo não queria ouvir a palavra de Deus. Eles queriam ouvir palavra aprazível, palavra bajuladora. Eles não queriam. Então Miqueias, ele como um camponês, os profetas de Judá, de Jerusalém, não acreditavam muito nele. Porque esse é do campo. E ele censurava o pecado deles. Então aqui está assim, ó. Miqueias capítulo 2, versículos 6 e 7. É isso mesmo. Eis que eles aconselham, estou falando dos profetas. Não pregueis, está falando do profeta Miqueias, não pregueis, não haverá de falar sobre tais assuntos, afinal, a desgraça jamais vos alcançará. Eles não acreditavam. Ó casa de Jacó, por acaso isso que está sendo proclamado é o espírito de Yahvé perdeu a paciência. E assim que ele procede, diz o Senhor. Sabe por quê, irmãos? Eis que a minha palavra faz bem àquele que anda corretamente. Quer dizer, o profeta está falando através de Deus. Está falando através de Deus, que as palavras faz bem àquele que anda o quê? Errado? Não, corretamente. Por quê? Porque o povo queria ouvir, irmãos, palavras que fazia bem o ego deles, que eles poderiam, presta atenção, que eles poderiam andar no pecado e ao mesmo tempo servir a Deus. Poderia beber, poderia prostituir, poderia mentir, poderia fazer outras coisas, e está na presença de Deus. Vai prestando atenção que hoje nós estamos vendo isso em igreja muito grande, que a pessoa pode fazer de tudo. Então eles censuraram Miqueias por causa disso, por causa de ser um camponês. Porque geralmente as pessoas do campo, eles não têm assim grande instrução para as coisas, e às vezes muito acha que eles é um songamonga, sabe como é que é? Songamonga é aquela pessoa que não atenta para nada, Deus está falando, ele não ouve Deus falar com ele. E Miqueias, por ser um camponês, eles achavam os outros profetas. E o povo não queria ouvir, porque a palavra de Miqueias é a palavra de condenação. Pode ver no dia de hoje, irmãos. A igreja não quer ouvir palavra de condenação. E a palavra de Deus, presta atenção, e a palavra de Deus é mais não de que sim. É mais não de que sim. Se nós pegamos lá o Salmo 1, o que é que diz no Salmo 1? Bem-aventurado é o varão que não assenta, né? Aqui, é melhor nós vir aqui, nós ler aqui, que fica mais certo do que eu sem olhar e eu dizer, né? Salmo 1. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios. Depois eu vou explicar sobre isso aí. Não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, não se assenta na reunião
dos zombadores. Tem Bíblia que fala escarnecedor, tá, irmãos? Escarnecer, ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então o prazer dele é meditar na lei do Senhor. Por quê? Lá na roda dos escarnecedores, é o contrário da Bíblia. É o contrário. A Bíblia, isso não pode, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas pode entrar no céu. Glória a Deus por isso. Eu posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus por isso. Não pode fazer isso, mas pode entrar no céu. Agora a roda dos escarnecedores, o caminho dos pecadores, ele é de, vamos dizer assim, ele é de engano, igreja. Não está escrito lá, caminho de sofrimento, caminho que vai para o inferno, é o caminho de tudo pode. Mas Satanás, ele maquia. Então a pessoa que está lá no caminho dos pecadores, na roda dos escarnecedores, ele está achando que está numa boa. Ele está achando que está abafando. Porque está maquiado, ali está maquiado. Ali pode fazer tudo. E esse caminho é perigoso, igreja. Esse caminho é que nós devemos ter cuidado com ele. E meditar na lei do Senhor dia e noite. Para nós livrar desse caminho. Porque esse caminho, ele é cruel. Ele não arrasta a pessoa de um dia para o outro, não. Hoje a pessoa está lá, parou ali numa rodinha de bebedeira, porque lá tem um conhecido, tem um vizinho. Aí conversou, deu ali meia dúzia de palavras. Não dê lugar ao diabo, já deu lugar ao diabo. Dá as costas, irmão. Ontem roda, diz escarnecedor é escarnecer das pessoas. Jesus, quando estava lá na cruz, eles escarneciam de Jesus, batia nele, e eu parava e falava que eles escarneciam de Jesus. Escarnecedor começa a zombar da pessoa. Baixinho, careca, não sei o que tem. Isso é roda dos escarnecedores. Isso é caminho que não pode parar. A gente não pode ficar parado no caminho de pecadores. Porque nós dá lugar ao diabo. E quando pensa que não, a gente já está, irmãos. Aí começa aquela vozinha lá no fundo do ouvido. Você já fez isso, né? Até carnaval você já foi, né? Você já bebeu, né? O que você está perdendo neste mundo? Assim, irmão, essa voz suave. Porque Satanás, ele transforma em anjo de luz. Ele transforma em anjo de luz para, se for possível, enganar até mesmo os escolhidos. Ele transforma em anjo de luz. Então nós temos que ter cuidado, sabe, irmão? Nós temos que ter cuidado. Porque a palavra de Deus, ela vai falar não. Você sabe que às vezes a gente, como pai e mãe, a gente tem de dizer não para o filho da gente? Deus fala conosco para o nosso bem. Deus fala não conosco para o nosso bem. Ele pode falar 3 coisas. Espera que eu vou te dar. Espera com paciência, Salmo 40, que eu vou te dar. Eu não faço. Deus fala, espera, sim e não. E muitas vezes, a maior parte, por ele amar nós tanto, ele vai dizer não. Agora lá pode fazer tudo, a rodinha lá pode fazer tudo. Tudo é liberado. Liberou geral, pode fazer tudo.
pode mentir, pode adulterar, pode trair, pode roubar, pode fazer tudo, mas não pode ir para o céu. Se morrer, não adianta mais. Se morrer assim, se confessar os pecados, ele é justo e fiel. Primeira carta de João 9, se confessamos nosso pecado, ele é justo e fiel para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Mas se morrer assim, desse jeito, não adianta. Está separado de Deus eternamente, não adianta. Até tem um cantor que fala assim: não adianta Ave Maria, nem missa de sétimo dia, nem pelo sinal da cruz. O remédio indicado para curar o pecado é o nome de Jesus. Então, remédio é o nome de Jesus. Atos Apóstolos 4:12 fala que não há salvação em nenhum outro nome. Não há salvação em nenhum outro nome. Não tem esse que pode dizer assim: a minha sabedoria, a minha fé, o meu poder, a minha formação intelectual, médio ou como é que é aí a mais alta aí? Glória a Deus. Aqui, ó. Aí, ó. E, portanto, não há salvação em nenhum outro ente, pois em todos o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pela qual devamos ser salvos. É isso aí. Então é o seguinte, é o que eu estava dizendo aqui, que não adianta a pessoa ter formação de direito, ou ensino médio, ou ensino fundamental, ou ensino coisa, não adianta, é muito bom. Eu queria ter, não tem inveja de quem tem não, mas eu queria ter, mas não pude ter. Mas a letra mata, mas o Espírito vivifica a carne. O que presta a carne se não for o Espírito? Porque é o Espírito é que vivifica, o Espírito é que dá vida. A carne para nada presta. E Romanos 8:1 diz assim: nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito de Deus. Segundo o Espírito de Deus. Então, irmãos, o seguinte, igreja: palavra de Deus em tudo. Para quê? Para aumentar a nossa fé. Porque sem fé ninguém vai agradar a Deus. Sem fé é impossível. A palavra já diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Então, o que vai aumentar a nossa fé é ouvir a palavra de Deus. Amém? Deus seja louvado por isso, por essa pequena palavra, que é uma coisa que hoje, no dia de hoje, a pessoa não quer ouvir a santa e poderosa, incorruptível palavra de Deus. Não é agora não. Se nós pegamos lá, depois se você quiser em casa, você pode começar a ler lá de Evangelho de São João, capítulo 6, versículo de número 60 em diante. Lá os discípulos falaram assim: Senhor, está muito dura essa palavra. Está muito dura. Nós, Senhor, até os discípulos, irmão, até os 12 discípulos: Senhor, não tem jeito, desse jeito não. Ninguém aguenta, está dura essa palavra. Aí teve uma hora que Jesus também ficava
Ele tinha um momento também de ele agir também. Então ele viu, nós lemos o que Jesus falou com os judeus. Vocês não é filho de Deus, porque vocês não ouvem a palavra de Deus. Então aqueles discípulos foi interrogar Jesus. Jesus falou com eles, falou assim, e vocês não querem ir embora também não, Pedro? Tará, me parece que é 6,70 já, ou mais de 70, fala assim, Pedro, e vocês não querem ir não, Pedro? Vai também. Aí Pedro, com a cara de choro, o apóstolo Pedro diz assim, não, Senhor, não, para onde nós iremos, Senhor? Porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. Aonde nós vamos, igreja? Aonde nós vamos sem Jesus na nossa vida? Acabou. Sem Jesus nós se tornamos um defunto ambulante, andando, mas está morto espiritualmente. E aí fora está cheio de defunto aí, ambulante aí. A alma, o espírito já está morto. A alma já está morta. Eles não têm mais, a alma e a razão, e a consciência, o intelecto, eles não têm mais noção o que eles estão fazendo neste mundo, porque não tem o Espírito Santo que convence do pecado, do juízo e da justiça. É isso que o Miqueias começou a falar. Quem induziu vocês a restringir o Espírito Santo? Quer dizer, eu não querer o Espírito Santo mais, não desejar ardentemente mais o Espírito Santo, agora vai pagar. E se vocês, igreja, começarem a ler Miqueias 1, vocês vão ver o porquê. Eles queriam levar uma vida que nada condenasse eles, o pecado deles. Infelizmente, hoje, nós estamos vivendo nesse século 21, nós estamos vivendo isso também. As pessoas não querem ouvir nada que mexe com o íntimo deles, nada que influi na vida errada deles. Eles querem palavra promissora, eles querem palavra branda, eles querem palavra que eles fiquem inchados, que o ego deles cresce. Vocês querem ouvir isso, mas não se esqueça, a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus, amém?